Boa noite, caros seguidores da revista Campo e Negócios. Você é agrônomo, você é produtor rural, você é amante do agronegócio. Sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida pela revista Campo e Negócios, hoje em parceria com a Agroflex e Plasticultura BR. Estejam com a gente aí porque hoje nós vamos falar sobre a plasticultura e a proteção de cultivos. Qual a relação entre eles? Você já se perguntou isso? Pois é, hoje a gente vai discutir esse assunto com o senhor Nelson Ida, ele que é gestor da Agroflex e da Plasticultura BR. Então a gente vai detalhar aí tudo que você precisa saber sobre o silo bolsa, sobre as dificuldades que o setor da armazenagem vem enfrentando e sobre as demandas que têm surgido, se as pessoas têm conseguido ter as suas necessidades supridas pela iniciativa privada e pública também, por que não, né? O senhor Nelson estará com a gente já já e a gente vai discorrer sobre tudo isso e muito mais com as perguntas que vocês tiverem durante a live aí para nós, tá bom, pessoal? Então chamem os seus amigos, convidem aí também todos os colegas, porque a gente vai ter muita novidade hoje. Garanto também que você pode ser muito feliz com o sorteio que a gente tem nas lives, né? Você pode ser premiado aí com a assinatura da revista Campo e Negócios, tá bom? E eu estou aguardando aí que o senhor Nelson entre com a gente. Já já teremos o nosso convidado aí, tá bom? Oi, senhor Nelson, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem por aí? Muito frio também? Aqui não, estou no escritório, né? Tudo bem que com vocês? bom. Tudo bem, eu estou dando boa noite, agradecendo a todos que estão conosco. E estou anunciando aqui que o nosso tema de hoje é a plasticultura e a proteção de cultivos, né? Que foi um tema que a gente viu por uma demanda bem legal que está tendo aí. E para começar, eu queria que o senhor já se apresentasse para quem ainda não conhece. É claro que a sua trajetória é longa, já fizemos outras lives, mas só para o pessoal entender um pouquinho aí que a bagagem aqui não é pouca não, pessoal. O senhor Nelson é nosso convidado aí pela segunda vez com muito conhecimento. Boa noite a todos. Meu nome é Nelson Ida, sou gestor atual da Agroflex e Plasticultura BR, né? As duas empresas da Lorde no setor agro, né? Estamos Sim. aí, a indústria Lorde, ela tem 50 anos, né? Mas no mercado agro, nós estamos aí entrando no 6º ano agora, tá? Ótimo. Então vamos começar falando um pouco sobre esse panorama da armazenagem no Brasil. Como é que está esse desenvolvimento, oferta, demanda? Como é que foi a origem, né? Vamos começar por aí e a gente vai desenvolvendo o assunto, pode ser? Claro. Vamos lá. Então, lá, algumas décadas atrás, né, já se armazenavam grãos, vamos dizer assim, em bolsas plásticas, né, em tambores, né, de metais ou de plástico. É assim que começou. Alguns até em garrafas, né, antigamente, para poder manter por algum tempo. Então, essa prática, lá atrás, já funcionava quando não havia outros tipos de armazenamento. Claro que em pequenas escalas, né? Até que no Brasil chegou há 20 anos atrás aproximadamente, então o silo bolsa. Legal. Uma vez que já era comprovado que dava certo armazenar nessas embalagens menores, mas bem herméticas, né? Então, qualquer embalagem que você consiga transformar ele em anaeróbico, então era possível você armazenar esses grãos, né? Então, há 20 anos aproximadamente, chegou no Brasil o tal do silo bolsa, né? E de lá para cá, foi dando certo e foi só questão de melhorar, criar padrões, né? E hoje já é uma grande realidade. Muito bom. A gente pode definir o silo bolsa, então, como uma inovação e uma evolução da armazenagem no Brasil? Podemos sim, Miriam. Você pega, vamos dizer assim, antes de chegarem essas bolsas no Brasil, eram armazenadas naqueles silos verticais, né? Então, somente. Sim. E hoje, até hoje, se mantém esses silos verticais, funcionam muito bem, né? Mas o silo bolsa, ele veio com uma alternativa, com uma nova, vamos dizer assim, solução,
né? E hoje Sim, é muito comum você ter produtores ou cooperativas que têm os silos verticais e utilizam o silo bolsa. O silo bolsa, sim, ele é muito prático, ele é muito seguro, né? Para você sim. começar a utilizar o silo bolsa, vamos dizer, você precisa de uma embutidora, né, para Uhum, poder armazenar os grãos na bolsa, e é isso que você precisa. O trator você já tem, né? Mas isso. hoje, realmente, o silo bolsa se tornou uma realidade Uhum, e médios produtores, né, grandes produtores, grandes armazéns, né, podem sim, utilizar o silo bolsa com toda segurança, né? A evolução legal. chegou a tanto que nós temos aí bolsas de 60 metros, 75, 100 metros de Uhum, comprimento até 125 metros, né? Isso vai olha depender só. muito da propriedade, da área que o produtor tem para poder fazer essas armazenagens, né? Mas ela Sim, realmente é totalmente segura e muito confiável, né? que legal, isso é ótimo. Então, alguma coisa também que a gente não pode deixar de ressaltar é a segurança do ambiente ser também anaeróbico lá dentro, né? E isso daí, para quem é preocupado com praga, mas será que é seguro mesmo e tudo? Vamos explicar como é que funciona isso daí para o pessoal, senhor Nelson? Pois é, você... Deixa eu Opa, arrumar aqui minha câmera que ela tá caindo. Ao vivo é isso aí, né? não é? Prontinho, tá arrumado. Maravilha. Então, você pega hoje o grão, Uhum, mesmo que ele tenha alguns tipos de insetos, né, quando você armazena ele bem e lacra ele bem, principalmente no fechar a boca depois, no final, né, sim, se você embutiu ele bem, né, pegou o estiramento, que cada indústria tem o seu estiramento, né? No nosso caso, sim, a gente tem uma régua para medir o estiramento máximo de 45 centímetros. Se você sim. vier enchendo o silo bolsa dentro desse padrão de 45 centímetros, ele vai estar bem cheio, né? Uhum, Vamos dizer assim, de maneira que ele não vai ter bolsões de ar lá dentro, para que não tenha, vamos dizer assim, uma parte com oxigênio, né, à disposição. Então, se sim. você embutir ele bem, de maneira que torne realmente ele anaeróbico, se tem algum inseto lá dentro, ele vai acabar morrendo, vamos dizer assim, Morrendo por falta de por falta de oxigênio ar. mesmo. Agora, tem um danadinho, que nós chamamos ele de traça, né? Hum, Esse cara, principalmente quando você vai armazenar o milho, geralmente quando está muito seco, né? Próximo de 12%, vamos dizer, isso colhendo já, então há a sim. possibilidade desse milho vir com traça. Ah, Esse é o entendi. único inimigo, vamos dizer assim, que não há como, ele não morre, tá? Com um Hum, pouco de oxigênio que há dentro do grão, ele sobrevive, né? Ele sobrevive, multiplica, então esse carinha a gente tem que controlar ele no momento de embutir, né? deixando Então, claro que ele não é criado lá dentro, ele vai lá para dentro já estando presente no milho, né, senhor Nelson? positivo, positivo. Ele no milho, né? Então, como eu disse, quando você colhe ele muito seco, próximo de 12, né, Uhum, 13% de umidade, então é possível que haja, né, a traça já dentro do grão do milho. Tá? E sim, você embutindo o milho, né, dentro da bolsa, ele vai continuar vivo lá dentro. sim. É o único inseto, é a única praga que não morre, né? Os Hum, outros insetos, todos acabam morrendo. Tá? todos morrem. Então, não há preocupação nenhuma. Tem algum caruncho. Não, esse caruncho vai embora, esse Vai embora. desaparece. Mas se realmente tiver traça, ou se ele achar que pode ter traça, então ele tem que Uhum. fazer um tratamento no momento de embutir. Né? Ah, sim, entendi. Essa é a Aí, solução, então. Quer dizer, já vai mandar o milho tratado, a soja tratada
e na umidade ideal também, né? Lógico. Isso é importante, Sim. né? Uhum. Se você acreditar que possa ter traça, então, claro, acompanhado de um agrônomo, de um técnico experiente, então pode-se fazer o expurgo. Aí ele coloca o fostoxin, né, que é um gás, Sim. dentro da bolsa, e com todos os cuidados, é claro, porque realmente é um produto muito tóxico, né? Uhum. Aí não vai ter problema nenhum. Toda traça que tiver lá, ou qualquer outro inseto, Vai embora. rapidamente desaparece. Pronto, que ótimo. E o tempo de carência é o mesmo do convencional se ele estivesse ao ar livre ou não? Dentro da bolsa, eu falo esse tratamento. Esse tratamento sempre tem que ser feito protegido, né? Esse Uhum. tratamento, como é um gás, se você fizer ele solto, vamos dizer assim, aí não vai adiantar nada, porque esse gás vai embora, evapora e você Se perde o não resolveu, tratamento, se né? perde, É, exatamente. Tá? Então você entendi. tem que deixar ele num lugar fechado mesmo. Suponhamos Uhum. que a pessoa não tem silo bolsa, não vai armazenar, não tem como. Então, num Sim. lugar seguro, ele vai cobrir com uma lona, por exemplo, e pode ser feito. Né? Ah, Mas legal. coberto com uma lona, ninguém pode chegar próximo, porque sempre vai vazar um pouco de ar, né? Por melhor que ele vede, vai vazar um pouco de ar. Então, por uma semana, aí tem que ver cada fabricante, né, o período de carência, Sem para ninguém dúvida. chegar próximo dele. Tá? É, Porque esse é gás, importante você mesmo. se aproximar dele, ele te derruba, nem te avisa. Né? É um tapa só. Bom Exatamente. avisar, deixar isso Né? avisado, viu, pessoal? Uhum. Então, quer fazer o tratamento, procure especialistas também, né? E Com tome todas as certeza. É. precauções aí, porque Uhum. não é para amadores, não. Senhor Com Nelson, vamos certeza. falar sobre a questão da qualidade interna. A gente está discutindo agora e provavelmente vamos voltar ao assunto. Mas a qualidade externa também. O plástico em si julga muito na hora de escolher o silo bolsa? Quais são as características que o produtor deve levar em consideração nesse momento? Miriam, tem várias marcas, vamos dizer, no mercado, né? Então, Uhum, claro, o produtor tem que fazer a opção, mas uma dica que eu daria para eles é o seguinte: você uhum. tem, vou falar do nosso caso, nós armazenamos aí 200 toneladas de milho dentro de uma bolsa de 60 metros, tá? É muita Ele tem que coisa. saber que uma bolsa, né, o custo total dele pode chegar aí entre frete, embutir, a bolsa, vai chegar aí R$ 1 por saca. Né? Olha, muito pequeno o custo, né? É pequeno. Então, para ele tomar cuidado, né, a precaução de realmente Uhum, escolher uma bolsa que lhe dê segurança. Né? claro. Então, hoje você pode, no momento da compra, uma bolsa tem uma variação de 100, 200, R$ 300 por bolsa, né? Dependendo Uhum, da marca. Mas ele tem que sim, pensar nisso, que cada bolsa, né, mesmo com essa variação, uma saca é R$ 1 que ele vai gastar para embutir, com todo o equipamento, né, com frete e tudo. para tudo. Para ele economizar 10 centavos por saca É, de milho, porque vai diluir né? essa diferença, vai dar isso, né? O risco é muito grande, então ele tem que realmente ter certeza, né, de que está comprando uma bolsa ideal. Né? Hoje no Confiável. mercado a gente fala que existem bolsas de... Eu trabalho com 220 e 250 micra. Tá? A nossa Sim, bolsa de 220 micra, ela pesa 115 quilos bruto, a caixa. Né? sim. Então, Uhum, nem sempre o produtor tem condições de medir a espessura da bolsa. Né? Mas uhum. o peso da bolsa, quase todo Hum, produtor tem uma balança na fazenda. Né? com Então, certeza. se ele quer uma bolsa de 220 micra, né? Sim, Então que ele compre uma bolsa que tenha uma média de 115 quilos, pelo menos. Né? Se claro. ele quer uma bolsa de 250 micra, né? De fato, ela tem que ter aí próximo de 130 quilos. Né? É uma dica Então, importante.
tem empresas que vendem como 250 micra, mas você coloca na balança, não tem. Né? Eu não estou dizendo que ela é boa ou não é boa, né? Mas Não, o a gente está produtor dando um tem que... parâmetro, né? Exatamente, o produtor tem que ter essa ciência, né, com esse conhecimento, que uma bolsa de 250 micra, ela vai ter muito próximo de 130 quilos. Tá? A Muito bom 220 isso. micras, 115 quilos. A gente Uhum. diferencia, né, a gente recomenda uma de 250, principalmente para, vamos dizer assim, pessoas, produtores que querem armazenar por um longo período. Tá, Tá? entendi. Então, um Então, longo quanto maior a período micra, mais tempo ela aguenta, seria isso? não é sempre assim, mas vamos dizer assim, teoricamente, né, você tendo um produto com maior espessura, a segurança é maior. Né? Não Ah, é qualquer entendi. coisa que vai mecanicamente perfurar Furar, essa bolsa. perfurar. Né? Sim. Então, acho que você tendo uma melhor espessura, né? Existem bolsas no mercado, Miriam, que tem 100 quilos, vamos dizer assim, Uhum. né, de peso, contra uma 115 nossa. Aí dizem que a capacidade média é de 180 toneladas. Né? E realmente Uhum. ela tem essa capacidade. Mas o produtor tem que dar uma pensada, porque vai economizar 100, 200 reais por bolsa, né? Mas vai É colocar num verdade. produto que tem bem menor espessura, né? Então, É, se ele quer deixar armazenado por 6 meses, 8 meses, há de tomar um certo cuidado. um Tá? cuidado maior. E outra coisa, a gente Cuidado está maior. falando de centavos a mais de investimento por saca, mas Uhum. isso é por saca. E quando a gente coloca as 60 toneladas em jogo com um produto que não vai atender as necessidades para aquele tempo ou para aquele conteúdo que você quer armazenar, né? Então a gente tem que deixar muito 200 claro toneladas. isso. 200 toneladas. Mas parte de 60 toneladas, o silo ou não? Não, saca de Depende do 60 tanto. quilos, saca de 60 quilos Sim, e essa de 60 metros tem a sim. capacidade, a nossa, de 200 toneladas. É muita coisa, meu Deus, Né? pensa isso. Então, quer dizer, seja soja, seja milho, seja o que você quiser armazenar lá, tem que levar em conta que é o seu patrimônio que está sendo guardado ali, né? É como se fosse um cofre, né? Você vai Como eu investir o sempre seu digo, dinheiro, é o sonho dele que está ali. é o Né? sonho dele que está ali guardado. Então, a Uhum. gente tem que realmente frisar isso daqui da proteção de cultivos, que é o nosso tema de hoje, porque muita gente ainda tem aquela dúvida, ah, mas é um plástico, será que vai aguentar? Porque geralmente os armazéns, antigamente, né, antes de se ter essa evolução, eles eram de alvenaria ou de metal, enfim. Então a gente está trazendo essa novidade aí para vocês entenderem qual é o contexto e quais são os parâmetros que devem ser levados em consideração, né? Uhum. E em relação, então, ao peso, é uma das características para se considerar. E as próximas? Quais seriam? Eu acho que hoje existem, dentro das bolsas, né, dentro de cada fabricante, cada um usa um grade de produtos, né? Uhum. E eu vou falar pela nossa, né? A nossa sempre, a gente realmente vem pesquisando muito. Nós temos um corpo técnico na indústria, né, uma engenharia que sempre está pesquisando os melhores aditivos, as melhores matérias-primas, né? Com Porque certeza. mesmo se falando em polietileno, que é o que nós Uhum. utilizamos, não é porque é um polietileno e não é porque é virgem, ela é a melhor. Né? Então, qualquer indústria pode utilizar uma matéria-prima virgem, né? Mas isso não representa que é a melhor. Né? Então, isso vale para todo Verdade. segmento. Né? Pode ser um carro, pode ser um avião. Né? Ah, meu carro é zero. Mas Não quer dizer estranho, muita coisa, né? O meu carro né? é zero, mas o meu é 1000, né? O seu é Né? 3.0, né? Então tem tudo isso. Vamos falar de caminhão. Caminhão, tudo é caminhão, mas um leva 12 toneladas, o outro leva 40, 25 toneladas. Então, né, cada É um tem o verdade. seu. Nem sempre parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? O pessoal de É. grãos que
estão nos acompanhando sabem disso. Tem o milho A, B e C, né? A soja também, da mesma forma. Aí para os pecuaristas tem a picanha, tem o filé mignon, tem um acém, tem um músculo, né? Então nem tudo que é vermelho é uma carne boa para fazer um churrasco, né? Sim. Então, da mesma forma, todo mercado tem isso, né? E cada produto, né? Cada produto atende o seu mercado, né? Então, o sal nasceu para todos, com certeza. Mas eu diria que o meu sonho, eu colocaria sempre numa bolsa, né, que realmente me desse toda a confiança e a certeza que, né, daqui Perfeitamente. a 6 meses ou daqui a 1 ano, o meu produto vai estar guardado. Se eu vou É fazer um isso mesmo. churrasco, eu vou pegar uma carne que vai me satisfazer a mim, os meus amigos, os meus convidados, né? Eu Sim, não vou com colocar certeza. não vou colocar um acém no churrasco que ela é vermelha, bonita, mas não vai agradar os meus amigos no churrasco, E né? vai virar uma bola quando você jogar na grelha, né? Exatamente. Ai, Então, eu quero agradecer aí o Ricardo Souza, nosso assinante, que está falando do conteúdo da revista. Obrigada, Ricardo. Obrigado por estar conosco aí. E, gente, a gente está abrindo para as perguntas, que já começa aí com o Horácio. Ele está perguntando com relação à resistência mecânica. O silo bolsa tem vantagens em relação aos silos verticais? com relação à resistência mecânica, aí não vejo, né? O silo vertical tem uma resistência metal com alvenaria, né? O silo bolsa, a gente tem que considerar que ele é fabricado em polietileno, né? Ele tem 220 micra. Sim, Para o propósito de armazenar, né, 200 toneladas num tubo de 60 metros, quanto a isso não tem problema. sim. Agora, mesmo na resistência mecânica, ela não tem problema nenhum. Agora, a desvantagem é que pode vir, né, se tiver ele montado próximo, abaixo de um eucalipto, de uma árvore, esse galho se cai, pode furar, né? Um roedor pode furar, né? Um animal pode furar, né? Mas Sim. se for somente pela resistência mecânica, aí não tem problema nenhum. Aí ela é totalmente confiável, seguro, não vai ter problema nenhum. Tá? Uma coisa que particularmente eu acho muito interessante é a condição de você conseguir separar safras ou quantidade, qualidade daquilo que você quer vender em determinada época, né? Por exemplo, eu tenho uma colheita que saiu, de repente a qualidade do grão é diferente, então eu quero armazenar ela num silo X. Quando você joga isso no silo vertical, você não tem como separar dessa forma, né, senhor Nelson? Isso é uma das grandes vantagens do silo bolsa. Né? Você Sim, tem ali, eu falo 200 toneladas, mas se você quiser armazenar somente 100, metade da bolsa, não há problema. Né? sim. Então você tem ali uma safra que você tem 1.000 toneladas com uma determinada umidade, você armazena ali em 5 bolsas e tudo bem. Mas está vindo mais 400 toneladas com uma umidade diferente, né? Então você armazena em outras bolsas, né? E você Sim. retira antes, por causa da umidade alta, ou para vender ou para secar, né? Então você tem a solução ali. Enquanto que no vertical realmente você só pode colocar depois que você secá-lo. Né? Mesmo que você Sim. seque ele, você vai ter uma qualidade diferente do lote que está lá dentro. Né? Aí Claro. você acaba misturando. Né? É. Então você pode ter o lote nota 10 do produtor X, aí está vindo um lote nota 5 do produtor Y, e aí, como é que eu faço? Né? Na Vou verdade, misturar tudo, né? e corre o risco até de você vender uma produção que não é sua, né? Quando você tem na verdade, um armazém vertical compartilhado. Você vai deixar a sua produção lá, mas quem te garante que a produção que você vai vender é a sua, não é isso? Ou eu estou Na verdade, enganada? depois que você manda para lá, aí Já era. você tem X toneladas ou Y sacas de soja ou de milho, é isso que você tem.
né? É isso, mas se você produziu melhor ou pior, se você cuidou ali com um carinho Não. diferenciado, não dá para controlar mais depois que saiu da sua fazenda, né? Você tocou num ponto muito importante que no silo vertical tem, é a perda técnica. No silo bolsa, Justamente. você não tem perda técnica. Você armazena e aquilo ali é seu e não se altera em nada. Quando Sim. você coloca num silo vertical, né, você sempre vai ter uma perda técnica. E, na verdade, você nem consegue muito controlar isso. Né? Isso está por Sim. conta do armazém. Então, quando você vendeu, aí o silo vai falar, olha, teve uma perda técnica de X. Você tem que aceitar isso. Né? É, Não estou dizendo verdade. que tem coisa errada ou coisa certa. Estou dizendo que acontece, de fato, a perda técnica. E que Na isso não é tão bolsa, incomum. não, é muito comum. Né? Uhum. Você tendo um silo bolsa na tua fazenda, você armazena, né, 200 toneladas, é isso que você vai ter 200 toneladas. Se você armazenou com uma umidade 13%, é isso que você vai ter. Você não vai perder nada, não vai ganhar nada. Né? Sim. Outra coisa que é importante, diferenciada de um silo vertical, você tem, por exemplo, X empresa que armazena para você o teu grão. Uhum. Só que o vertical não vai até a tua fazenda. Você tem que levar o Sim. grão até lá. Né? E o grão não vai sozinho. Frete. Só aí você já tem um frete. Né? Sim. Só esse frete pode custar R$ 1 Por saca, por justamente. saca. Né? E vai sair do seu Dependendo, controle. dependendo da distância que a tua fazenda está de um armazém desse. Né? É. Enquanto que você pode armazenar na tua própria fazenda, na sede ou no local que você está colhendo. Né? Sim. Você não tem frete, do próprio trator já vai ali para Já embutir. vai Né? direto. E com tudo que você Exatamente. já tem na fazenda, ou seja, Uhum. não tem desvantagem assim, do ponto de vista Não, técnico não tem, e não tem. É. prático, né? Não. O produtor Verdade. fazendo bem feito, né, embutir bem feito, pegando uma embutidora, né, boa, de uma marca boa. Né? Quando eu É. falo uma embutidora de uma marca boa, é embutidoras de empresas que têm responsabilidade. Né? Nem sempre é Sem pelo dúvida. melhor preço também. É uma empresa que vai lá, faz uma entrega técnica, né? Uhum. Entregando, olha, a nossa embutidora embute tantas toneladas por hora, né? Monta para ele ali na fazenda, né? Essa é uma entrega Sim. técnica. Tem empresa que entrega, vende, né? E deixa o É, cliente depois se virar, né? exatamente. Então tem É que se isso. atentar nisso. Né? Eu tenho colegas no mercado que eles fazem bons produtos, né? Fazem essa entrega técnica e vai deixar o produtor satisfeito. Porque de repente ele Uhum. vai encontrar um problema na bolsa que não existe, porque ele não embutiu direito. Né? Por É. algum, nem por maldade, por Descuido, né? falta de conhecimento até. Né? É. É Então essas verdade. coisas tudo na vida, né, Miriam? A gente Tudo. tem que ter o know-how. Né? Tem que ter o know-how, não adianta você querer entrar numa situação, num mercado que você não entende 100%, né? Ou Não, contar com com certeza. profissionais que possam te ajudar nesse momento, né? Uhum. É diferente mesmo. Aí Por isso que temos eu o falo Valdeir também. por Ah, isso que eu pode falo falar, da desculpa. entrega técnica, né? Entrega Então, se a técnica é empresa tudo. vende uma embutidora, tem que fazer essa entrega técnica para que o produtor consiga embutir, né, sem nenhum problema. É Tá? isso aí. E Uhum. ter o resultado que ele planejou desde o começo, né? Com Ou ele certeza, vai estar com certeza. investindo em algo e não ter o Uhum. resultado, seria dinheiro jogado fora. A gente tem aí Exatamente. o Valdeir de Paula, que é o mineirinho, nosso amigo de longa data, seu também, acredito, que está falando que o assunto é excelente, que a gente está tratando aí. Melhor poupança para o agricultor, além de poder mandar o seu produto. Ele está dizendo que a Unipartes vende Agroflex e Marcha Brasil, gente. Ó, fica aí o recadinho, então. E temos também o Alan Felipe. Ele está pedindo para a gente falar um pouco aí sobre a aplicação do plástico também para a horticultura. A gente tem essa possibilidade, né? Claro, claro. A plasticultura hoje, quando a gente fala em horticultura, né, Uhum. vamos dizer assim,
é a ferramenta que veio para realmente resolver todos os problemas, né? Todos os problemas que eu digo climáticos, né, principalmente. Hoje você tem desde a cobertura de solo, né? E aí você pode partir para fazer uma estufa, criar um microclima, né? Uma Sim. estufa que a gente fala de túnel alto, né? Com pés direito aí, vamos dizer, de 4,5 metros, né? Ou um mini túnel para culturas como o morango, por exemplo, é feito com o mini túnel aí com mini arcos também, né? Chamados Sim. mini arco, que é para um único canteiro. Mas eu diria que hoje você mexer com horticultura tem que pensar em plasticultura. Né? Tem. Não há como Sem mais dúvida. você pensar em plantar. É igual os amigos de grandes cultura, não tem como plantar soja, milho, sem o equipamento. Aquela matraquinha lá, ó, não Não, não funciona dá mais. mais. Né? Já Só se era. for para o próprio consumo, né? Mas se pensar em que o nosso país hoje é o celeiro, né, do mundo, e horticultura, vamos dizer assim, também nós estamos partindo não só para produzir para o mercado interno, mas para exportação também, então nós temos que tecnificar. Né? E Muito. tecnificar tem que começar pela plasticultura. Hoje você tem aí, se a gente falar de mulching, por exemplo... Ia tocar nesse assunto agora. Morango então, sem mulching não é morango mais, né? Não tem mais Morango jeito. mudou de realidade. Os agrotóxicos que eram tão discriminados no morango aí já não é mais um problema, né? Não, hoje morango você pode consumir sem problema nenhum. Então, Né? Se você voltar aí 20 anos atrás, morango a gente comia em dose homeopática, porque... né? Não era? Se Pimentão, comesse... então, coitadinho. Nossa! Né? Se comer 5 morangos, você ia ter um problema. Né? Já ia. Exatamente. Você disse pimentão, né? Pimentão e tomate, que são parentes, né? A gente antigamente falava que quem vai plantar um tomate e um pimentão, a gente falava que tinha que ter uma farmácia, porque o que ia de... É verdade. Mas hoje não, hoje a gente tem... Claro que se falar em hortaliças, tem grandes empresas, né, que investiram muito em tecnologia também e fizeram híbridos, né, com resistência, com tolerância a várias, né, pragas também. Mas a plasticultura, independente do híbrido, vamos dizer assim, é uma ferramenta... Nossa, hoje você, primeiro, para começar, você não tem mão de obra e você não tem água, 2 pontos só. Né? Justamente. Se você não tem mão de obra, você coloca o mulching, né, o nosso Ecolon, não precisa mais capinar. Né? Pronto. Que você não tem mão de obra. Nematóide, patógeno de solo, você esquece também, né? O nematóide, vamos dizer assim, não é que o mulching vai ajudar. Né? Aí você precisa fazer alguns tratamentos para evitar esse tipo de problema. Mas você tendo o nosso Ecolon, eu falo Ecolon por causa principalmente que nós damos uma garantia estendida de 12 ou 24 meses. Muito bom. Tá? Então Muito você bom. pega, por exemplo, o morango. O morango hoje se produz o ano todo. Né? Você consegue plantar uma vez e trabalhar 12 meses. Olha só. A maioria dos mulchings que tem no mercado é 6 ou 8 meses de garantia. Né? Nossa, o nosso muito bom. é 12 meses de garantia, pelo menos. Né? De maneira que o produtor pode colher o ano todo. Né? Ou ele pode até trocar de cultura, né? Porque a gente tem histórias que chegam para a gente da redação, da revista, dizendo que o produtor tira uma cultura e consegue colocar outra no mesmo mulching. Isso só é a maioria. Então, isso é muito interessante, porque quer dizer, você não vai fazer um investimento e diluir ele só naquela cultura. Não. Você vai diluir ele em várias culturas. Eu diria várias culturas ou vários ciclos, né? Sim. Se você pega alface, por exemplo, o Kondo, que é da Refricão, ele sempre falava para mim assim, Nelson, se o teu Ecolon
não der para mim colher alface americana, pelo menos 5 ciclos, eu tô fora. Né? Desafio. Então eu sempre fiz mulching para ele, né, com que ele possa colher pelo menos com 5 ciclos. Né? Muito então bom. ou seja, dando a garantia de 12 meses, a maioria das culturas você consegue atender. Eu disse a maioria porque eu tenho de 24 para atender culturas como o abacaxi, né, o café. Né, o café hoje eu preciso proteger pelo menos para 2 anos. Né? Com 2 anos aí já formou o café, vamos dizer assim, a própria sombra, então já ajuda bastante. Né? Ajuda. E como é que tira depois do café, no caso? Você pega uma das grandes vantagens do Ecolon ou do Avante, Miriam, a gente fala que ele é fabricado assim, parecido com um tecido, tipo aquele do guarda-chuva. Né? Sei. Então, quando você, no tato, não parece que ele é plástico, ele parece realmente um tecido de guarda-chuva. Então, a grande vantagem dele, por a gente dar 24 meses de garantia, após 24 meses de uso, ele pode retirar do canteiro, né, que ele vai estar intacto, ele não vai estar podre, né, como o pessoal fala, ou degradando muito fácil. Então, ele consegue retirar. Né? Então, esses dias eu estava falando com o senhor Lauro Andrade, né, de Montemor Sumaré, ele gosta do Ecolon, principalmente por causa disso. Porque após o ciclo de tomate, ele consegue retirar o Ecolon do campo sem deixar esfarelar no canteiro. Esfarelando. O que é muito sustentável. Né? Principalmente pelo tipo de solo deles, que quando é o mulching convencional, ele impregna no plástico. E ele não consegue retirar do canteiro. Aí ele vai arrebentando tudo. Né? Aí tira 50%, 60% e 40%, 30% vai ficando lá. Né? Aí, mais uma catação. Então, hoje, grandes produtores, eles têm até uma máquina para ir retirando isso. Né? No mulching convencional, né, quem estiver me assistindo sabe disso, da dificuldade para retirar um mulching convencional do campo. Quando ele utiliza esse Ecolon, ele pode retirar ele com máquina, que vai ser muito fácil. Não vou dizer que nunca vai arrebentar, pode até arrebentar, mas é um lá e outro lá. Né? Então, essa é uma das outras grandes vantagens. E é fácil de você retomar, né, a operação, assim. Não é aquele negócio que você tem que ficar catando 1, 2, 3 vezes, aí é mais custo com mão de obra, mais investimento, mais tudo. Então tem que ser, gente, coisa agro, a gente é o melhor do mundo, não é à toa, né? Então o brasileiro tem que entender que investir em bons produtos, boas técnicas, boas tecnologias é fundamental para você ter sucesso na sua atividade. Não tem muito segredo. E as hortaliças mais beneficiadas pela plasticultura hoje? Quais a gente pode apontar, senhor Nelson? Miriam, só antes disso, eu vou falar uma... Você sabe que eu nasci no meio de sementes, né? Sementes de hortaliça. Ah, é? Ah, conta isso aí pra gente. Isso é novidade. Eu não sabia. Eu diria que, eu vou falar bem baixinho aqui, eu entrei no mercado em 77. Ó, bem baixinho, gente. Não conta pra ninguém aí, não. O mercado de semente de hortaliça. Né? Então, mas por que eu estou falando isso para você? Porque naquela época, uma semente cara, né, era um tomate, era uma couve-flor, era uma... Né, mas eram todas variedades OPs que a gente fala. Né? Hoje você praticamente não tem mais um tomate que é uma variedade, uma OP. Né? Uma couve-flor, um pimentão, né, uma melancia. Antigamente até a melancia, o pessoal abria a melancia, fazia a sua semente e plantava. O pimentão era a mesma coisa, o pessoal deixava o pimentão amadurecer, tirava a semente e plantava. Né? Claro que na hora de colher ele tinha de vários tamanhos, formatos, né? Tinha de tudo quanto é tipo. Falha! Porque às vezes ele multiplicava um híbrido, aí do híbrido aí ele multiplicando, então era um F2, era um... Né? Aí já saiu uma salada no pimentão. Então hoje a tecnologia evoluiu muito, mas o que eu quero dizer para você?
que se antigamente eu comprava uma latinha de tomate, vou chutar o valor, porque o valor já não existe mais, né? Uma latinha de 100 gramas de tomate, né? No valor de hoje, vamos dizer assim, custaria R$ 100. 100 gramas de semente. Né? Me perdoe que eu já nem lembro quantas sementes tem numa grama. Né? Mas acho que era coisa de 7, 10 sementes. Então, R$ 100 eu comprava 100 gramas de semente. Hoje, R$ 100 eu não compro um envelope com 1.000 sementes. Olha só. Né? Mas são híbridos, que Garantidos. dentro desse híbrido, né? O pessoal aí, os nossos colegas sementeiros sabem disso, que dentro desse híbrido, né, ele já tem uma resistência a XYZ, alternária, a requeima, tudo quanto é praga, vamos dizer assim. Que na minha época não tinha isso. Né? Então, antigamente tinha uma alface que plantava só no inverno. Se você plantasse no verão, ele pendoava tudo. É verdade. Então, na nossa época, alface para vender no verão, se juntava meia dúzia de alface para fazer uma trouxinha de alface, assim. Né? Porque se ele deixasse crescer muito, ele virava, pendoava. É mesmo. Então, hoje não. Hoje você come alface graúda o ano todo. Né? Então, o que eu quero dizer? Que a tecnologia, né, custa, sim, mas você consegue produzir. Então, se você vai utilizar hoje o mulching, né, utilize um Ecolon. É isso aí, gente. E fora que é muito mais sustentável, pelos motivos que a gente falou aqui. Por que você vai deixar aquele tanto de plástico na sua lavoura, né? Porque muitos não têm a possibilidade de catar tudo até o final. Então, vai ficar ali contaminando o ambiente mesmo, né? E vai incorporar o solo em algum momento. E Miriam, parece assim uma coisa de louco, mas esses tomateiros que a gente fala aí, que você conhece também, o canteiro deles anual, o canteiro anual deles, ou por safra, chega a ser 1.000 quilômetros de canteiro. Olha isso. 500 quilômetros de canteiro é fichinha. Né? Então você imagina 500 quilômetros de canteiro, claro que não é em linha reta, né? Mas você imagina isso aí aplicado com um mulching convencional e na hora que ele for retirar isso. Não, né? É brincadeira. Você falou 3, 4 vezes, né? Não, mas é muito. Pensa em 500 mil quilômetros. Né? Não, então, claro, o pequeno produtor, tudo bem, né? Cata lá 3, 4 vezes. Mas esses tomateiros, né? Ou mesmo o pessoal de folhosas, né? Eles têm canteiros aí que se você colocar em linha reta, nós estamos falando de 30, 40, 100 quilômetros. Então, é complicado. É muita coisa. Aí você me perguntou o que mesmo, Bíblia? Desculpa, as culturas, no caso das hortaliças, né? As mais beneficiadas, mas eu acho que a gente até respondeu aí para o Alan Felipe, que perguntou esse panorama sobre a horticultura. Eu acho que todas podem ser beneficiadas, não é isso, senhor Nelson? Se falar em Ecolon hoje, Miriam, eu tenho que pensar um pouco para ver qual não plantaria num Ecolon. Tá? Né? Porque você pega de A até o, abóbora, alface, todas essas culturas você pode plantar no Ecolon e vai ser beneficiado. Né? Como a gente falou, se é uma alface que é um ciclo curto, então você planta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes sem tirar o Ecolon do campo, do canteiro. Né? Verdade. Inicia-se uma boa adubação de base, né? E depois fertirrigação e foliar e está resolvido. Né? Pronto, falando super hoje tem ótimos foliares, tem fertirrigações aí também hoje de excelente padrão que você consegue fazer de muito tranquilo. Tá? Então, folhosas, hoje, Miriam, você não tem mão de obra para ficar colhendo, lavando, né? Você não tem água também suficiente para ficar lavando. Então, se você planta no Ecolon, né? Mesmo que chova, alface você jogou 1, 2 folhas lá de baixo, a planta já está pronta para ir para o mercado. Prontíssimo. Né? Por exemplo. Então, o morango nem se fala, né? Que a gente estava falando. Não tem como você produzir mais morango
sem que esteja num Ecolon desse. Né? Sim, verdade. E Então, eu não sei se eu vou falar uma coisa aqui que talvez o senhor discorde, mas eu acredito que a plasticultura está vindo de encontro aí aos biológicos também, né? Já que ela nos permite tratar de forma natural muitas doenças, como a gente falou, de solo e talvez até algumas de parte aérea. Não é isso? Pode ser uma ferramenta a mais para quem quer plantar organicamente ou quem quer fazer um tratamento mais natural da sua lavoura? Eu estou falando de hortaliças ainda, né? sim, Claro. ótima pergunta, e Miriam, hoje você pega, por exemplo, um Ecolon preto e branco, né, ou um Avante preto e branco. A gente fala preto por causa da opacidade, para não deixar a erva daninha germinar, tá certo? Sim. Mas o branco, né, então além do branco criar um microclima, né, em cima do canteiro, você pega o morango, imagina um morango, né, uma fruta tão sensível em cima de um plástico preto, né, rosinha, né, uma muda de alface querendo, né, crescer num malchin preto. Não dá É certo complicado, também. né? Qualquer mudinha. Então você pega um Avante ou Ecolon, né, preto e branco, esse branco vai criar um microclima aqui em cima totalmente favorável. A mudinha vai poder desenvolver tranquilo, né, sem sofrer um estresse, e muito bem. Esse não sofrer um estresse, você sabe, quando você está fraquinha, você pega resfriado, né? Sem dúvida. Exatamente assim. Uma muda fraquinha também vai pegar tudo quanto é coisa. Então, se você tem uma muda saudável, que não está sofrendo estresse no desenvolvimento aqui, ela cresce forte. Onde eu Sem estou dúvida. chegando? Quando você fala em plantação orgânica, o que você tem? Você fala, bom, eu não quero ter ácaro, por exemplo, mas eu não posso matar esse ácaro com inseticida, né? Porque é orgânico. Sim. O Ecolon, o Avante preto e branco, por ser branco, ele reflete muito a luz, Sim. né? Tanto é que grandes produtores, tipo o pessoal de melão, os funcionários têm que trabalhar com óculos de sol, porque ele Olha reflete só. muito, né? Sim. E ofusca a visão. Ofusca a nossa visão e dos vetores também. Que legal Então, isso, né? somente com o Ecolon e Avante preto e branco, você já consegue controlar, né, dependendo, aí 15, 20% só com, vamos dizer assim, por ofuscar a visão deles. Então, não só o ácaro, mas eu falo ácaro porque o ácaro é um danado. Esse cara É aí o pra pior gente... inimigo aí do Né? morango e outras culturas, né? Exatamente. Aí nós temos a mosca branca também, que a gente ajuda a controlar. Né? Sim. Não vou Pelo dizer mesmo que motivo. resolve. Exatamente. Tá? Então ele Muito repele bom. não só a nós, né, que estamos trabalhando, mas também esses vetores. Né? Você Que pega a mosca legal. branca, né, trips, né, o ácaro, são os piores vetores que tem nesse mercado de HF. Eu Sim. colocaria Ecolon até em soja, se fosse possível. É, mas é que é tão grande a área que fica meio Exatamente. inviável, Então é né? por Mas isso seria que uma é boa alternativa. economicamente viável. Então a gente fala brincando, né? Mas o que eu quero dizer É, que qualquer cultura, né, hoje você pode agradece. aplicar. Exatamente. Então eu estava falando de falta de água, né? A revista que está na região aí do Mineirinho, né? Uberlândia, É. Araguari, né? Essa região, principalmente a partir de agosto, né, se torna uma região muito seca. Com o Ecolon, economiza-se até 70% de água. De água. Olha só, Tá? manter a umidade do solo. Exatamente. Tá? Que Então, bacana isso. você pegar um Ecolon e aplicar nessas culturas, você pega café, por exemplo. Café nem todos conseguem fazer uma irrigação. É, Né? é. Mas aí eu vou contar uma coisa bem legal. Se você aplicar um plástico, né? Aliás, você pode fazer um teste lá no terreiro seu,
né, um fazendeiro, lá onde não tem nada plantado, Sim. num terreirão, numa terra dura. Ele vai lá e coloca um plástico, né, aplica um plástico lá de 2 metros quadrados, uma lona, e prende as bordas com terra ou com tijolo, seja lá o que for. Miriam, deixa 5 dias. Ou 4. E confere o resultado. E depois levanta a lona. Né? Uma olhadinha por baixo. Exatamente. Então, o que quer dizer com isso? Se ele plantar um café, mesmo sem gotejamento, né, essa umidade que vai, durante a noite ou durante o dia, ele vai evaporando, só que chega no plástico ele vai manter a superfície toda úmida. Isso vai garantir ao café, né, que ele pegue, né, tem um bom pegamento e vai desenvolver, até que venha a próxima chuva. Muito bom, Então, isso, é 70%, gente, é muito bom isso daí. Isso tem relação direta com a pergunta da nossa produtora rural aí, a Maria Eduarda, está perguntando em relação à produtividade das culturas. A gente já falou questão de ser mais sustentável, né? De garantir aí um controle e uma produção de cultivos maior. E sobre produtividade, a gente tem um comparativo para fazer, senhor Nelson? Ah, tem. Uma das mais fáceis que tem é o morango, por exemplo. Né? Morango, se você coloca ele no mulching preto e coloca num Ecolon preto e branco, você tem 2 vantagens. O convencional, com 6 meses, está acabando. O outro, eu tenho 12 meses de garantia. Eu vou produzir 6 meses a mais. Nossa, né? Já melhorou por aí. O morangueiro faz a conta para nós. Eu perco o morango quando ele vai chegando no tamanho dele, né? Quando começa a esquentar o tempo, antes dele chegar na característica, no tamanho dele, ele já começa a ganhar maturidade. Então eu perdi o quê? Eu perdi tamanho, perdi peso. Esse tamanho, peso, eu perco aí de 10% a 20%, vamos dizer, só nisso. É verdade. Eu perco também porque preto esquentou muito, cozinhou o morango. Já perdi também. Vamos falar em produtividade de uma outra cultura. Alface. Nossa. Se eu perdi, né, se eu plantei Total. sem o Mulching. mulching, choveu em cima da muda, eu perdi 70% dependendo da chuva. Tá? Olha isso. Então, se eu falar em morango sem o túnel, que é a outra parte do plástico, choveu em cima também, já era. Já era também. Aquela florada se perdeu tudo. Então, quando começa a falar em percentual, isso é muito relativo, né? De cultura para cultura. Mas hoje, tem uma empresa de sementes lá em Arthur Nogueira, né? Que eles estão fazendo hoje tudo. Todos os testes estão fazendo em mulching. Por quê? É muito mais fácil, muito mais certo, vamos dizer assim, certeiro, errar nos portugueses aqui, né? Mas você vai fazer um dia de campo, você tem lá tomate, alface, pimentão, repolho, cada um com um ciclo. Para você acertar o ponto de colheita, tudo numa semana única, cara, se você não tiver um Ecolon para te ajudar nesse controle, fica muito difícil. Verdade. Porque vem a chuva, vem a falta de chuva, sol demais, sol de menos. Né? Bagunça. Então hoje tem que ter um Ecolon para você ter essa ferramenta. Como a gente estava falando, você quer ser um produtor profissional? Primeira coisa, né, é pensar numa semente híbrida, ou quando for OP, que seja a melhor que tenha no mercado e para a sua região, né? Para sua época, não do vizinho, não do outro que você ouviu falar, né? Procura uma coisa adequada. Exatamente, porque o Brasil é muito grande, né? Nem sempre o que é bom para nós que estamos aqui em São Paulo pode ser bom para quem está lá em Araguari ou lá em Pernambuco. Isso aí é muito importante lembrar. Tem que estudar bem. A outra coisa é realmente pensar no tubo de gotejo e na sequência o Ecolon da vida.
né? Tem que ter, porque senão você realmente já começa... Né? Eu sempre falo, hoje, Miriam, para você plantar um pé de tomate, né, se gasta aí bem legalzinho, R$ 20 por pé. Por pé, sim. É muita Né? coisa. Só que eu vou gastar 20 e vou tentar produzir 14, 15 quilos. Né? Se eu for um grande produtor, falar, se eu conseguir produzir 12, tá bom. 10, tá bom. Mas eu consigo produzir 15 quilos, 14 Sim, quilos, bem cuidado. Né? Então, verdade. não faça 10 hectares mal feito. Né? Faça É. 5 hectares tecnificado. Faça Pronto, vai um produzir muito hectare, mais. né? Faça 1 hectare com todas as ferramentas possíveis. É isso mesmo. Que você vai Muito, trabalhar menos e vai produzir mais. Né? com Então, eu certeza. acho Não que precisa tem que ser por ser, aí. não precisa ser grande para ser profissional, não é o que resume isso aí que o senhor está explicando? Com certeza. Você pode ser grande, né? Mas fazer tudo errado. Isso Errado. não chega a lugar nenhum. Você conseguiu produzir bastante, mas às vezes você é um grande e também não sabe, não tem o controle das coisas. Então você, É, de repente, gastou 1 milhão, fez 1 milhão e achou que tá bom, porque você não fez as contas. então, Mas talvez gastou até mais. de repente você gasta 500 e você faça 1 milhão, É, isso tá? Em mesmo. uma área menor. É. Então você pega hoje um tomate dentro de estufa, Hum, um mini tomate, por exemplo, você pode colher por 1 ano. aí. Ótimo, Na né? mesma planta. Né? Precisa só o quê? O híbrido certo, né? E implantar tudo que você precisa. Né? Dar comida na hora Justamente. certa, água na hora certa e assim vai. Proteção na medida certa. Exatamente. Né? Tem que É ter, tem isso que ser aí. como nós. Ter blusa para o frio, né? E tirar a blusa quando não tem frio. Né? A Né? planta é a mesma Exatamente. coisa. Né? Então, se Sim. você não dá tudo que a planta precisa, realmente fica difícil. Tá? É. E falar nisso, sobre a planta, agora eu queria falar sobre o que o produtor precisa. Ele tem um custo, mas a gente não citou também assim, a relação direta do custo e benefício do mulching. A gente pode se ater a uma cultura para a gente explicar isso de forma mais lúcida para os nossos seguidores, aqui para quem está nos acompanhando? Claro. Vamos falar de... Bom, acho que Tomate, morango, né, pimentão, pode escolher. tomate... A gente está a gente está fazendo uma roleta de hortaliças Aham. aqui hoje. Então, qualquer hortaliça, mas vamos falar do tomate. Vai todo mundo, né, gosta da fruta tomate, quer É, ser tomateiro, tomaticultor, né? Mas eu sempre falo, né? Até numa matéria da revista a gente andou conversando, sim. o tomaticultor, né, uma pessoa que quer plantar tomate, quer plantar pimentão, ele tem que tomar alguns cuidados, porque é Uhum. uma das culturas, né, mais caras que tem hoje. É uma das culturas mais fascinantes, mas ele tem que, né, estudar bastante essa cultura. Mas você É. pega hoje um Ecolon, vai custar para ele em torno de, que eu vou dizer, R$ 1 o metro linear. Né? Sim. No metro linear que ele vai plantar aí, dependendo do sistema, vai plantar 2 plantas ou 4 plantas. Né? Uhum. Um único, só a capina já pagou esse cara. Ia falar isso agora, porque a capina é uma das mais caras operações assim de manejo da horticultura, né? E Né? você vai eliminar isso daí só com a Exatamente. plasticultura. Aí você fala, eu tenho herbicida. Para tomate, você tem herbicida para folha larga, né? Não tem, vamos dizer assim. Né? Você mata a folha fina, mas a folha larga não tem que sobre o tomate. Então É, você passa um herbicida e vai, né, além de dar um estresse na planta, ainda vai ter que capinar ou tirar a mão.
né? Sim. Uma outra vantagem, o tomate é uma cultura que você vai começar a colher com 120 dias. Uhum. Em 120 dias, seja estufa ou campo aberto, tá? O Uhum. solo, o canteiro, vai estar todo compactado já. Olha só. 4 meses, o solo, né, ali vai estar totalmente compactado. Totalmente, modo de dizer, né? Sim. Essa compactação, você joga fertilizante de cobertura, é difícil de absorver, Uhum. né? Você, se choveu em cima, leva tudo embora. Já era. Então, só aí você já vai imaginando. Se você É. tem, por exemplo, o Ecolon protegendo esse canteiro, com 4 meses, se você levantar o Ecolon, né, você levanta embaixo desse solo, vai estar como se você tivesse preparado naquele momento. Olha que Vamos pensar num, interessante. num bolo fofinho, né? A terra vai estar Uhum. soltinha, Aí. né? A área de conforto do sistema radicular do tomate vai estar muito tranquilo, né? Qualquer irrigação, a fertirrigação que você faz, né, a planta Ah, num todo vai receber aquilo, todas as raízes vão poder se alimentar, né, porque sim. vai estar numa zona de conforto. E o equilíbrio microbiológico também vai estar super rico, né? Exatamente, exatamente. Porque Tá? nem só de micro-organismos maus o solo é feito, né? A gente precisa Uhum. manter isso daí. Quando você aplica muito agrotóxico, muito defensivo, você acaba desequilibrando isso daí de alguma forma também, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, o mulching vem ajudar até nisso. Uhum. Hoje é o que a gente está falando, plasticultura realmente você não consegue mais conviver, né? Você fazer uma horticultura ou mesmo floricultura, né? Você não É. consegue pensar em algo que te dê segurança, né? Sem Sim, o uso da plasticultura. A gente falou totalmente. em hortaliças, mas você fala frutas também. Você sabe que o Uhum. melão hoje, no Brasil, 99% da região de melão é com mulch. Não tem como plantar mais melão sem mulch. Sim. Né? Então, Até porque qualquer quase foi cultura hoje. extinto, né? E muita, Exatamente. eu tenho, inclusive, notícias de um produtor grande, né? Inclusive foi Itaueira, posso citar o nome deles aqui, que eles deixaram de plantar melão por um bom tempo, por prejuízo de ter que jogar toda a produção fora, né? Uhum. E Então, hoje tem essa solução aí. uhum. Então, com Muito bom. certeza. É É muito isso bom mesmo. saber disso. Senhor Uhum. Nelson, vamos sortear o pessoal aqui, vamos ver quem ganha uma assinatura de 3 meses da revista Campo e Negócios, que a gente anunciou aí logo no começo da nossa live. Já agradecendo todos vocês, pessoal, muito obrigada pela presença. E quem quiser ganhar aí uma assinatura, levanta a mãozinha para nós. O senhor Nelson vai escolher Eu? uma pessoa para grãos, eu posso escolher uma pessoa para HF. Pode ser? Ou vamos trocar? Eu deixo você escolher. Eu conheço algumas pessoas, fica chato. Não, fica não, pode escolher, a gente deixa você escolher. Um presente seu, um presente meu. Tá feito, tá feito. Nossa, tem Ai, vamos lá. tanta Pode gente legal correr por a aqui. listinha aí. Tem, o pessoal participou ativamente aí com a gente. Muito obrigada mesmo, porque é com a audiência de vocês que a gente sempre programa as próximas lives e traz cada especialista melhor que o outro, né? O senhor Não é Nelson é verdade? requisitado sempre aí, porque é uma enciclopédia, alguém citou aí para trás, uma enciclopédia ambulante. Olha o tanto de mãozinha levantando aí. Nossa, Só tudo aí, gente gente, boa. ó. Vamos lá. Que Para legal, sermos né? neutros, você escolhe um, eu escolho o outro. Uhum. Eu conheço, tem um amigo meu aqui que ele Ah, certamente ele trabalha muito com os mulching também. Eu acho que ele tem ah, muito a aprender nesse mercado, eu acho que ele vai gostar bastante, que é o que Maurinho, legal. tá bom? Ah, Maurinho, se você está nos ouvindo aí, por favor, manda um direct para nós com os seus dados, tá bom? A nossa equipe vai entrar em contato com você logo cedo amanhã para a gente já fazer o seu cadastro e mandar o seu presente, tá bom? E eu agora vou escolher alguém para a revista HF, porque o Maurinho foi sorteado pela Grãos, né? Com a Grãos.
Gente, ó, muita gente levantou a mão e eu queria muito presentear cada um de vocês de verdade. Tá difícil, tá bem apertado aqui. Mas olha, eu vou escolher então a Denise Miriam, aí que mandou um monte de moranguinho, certamente ela é do agro. Denise Miriam também me achará aí, manda um direct pra gente, tá bom? Você foi sorteada hoje, mas gente, não desiste não, que nas próximas a gente vai ter mais sorteio aí, tá bom? Um grande abraço para a Miriam também, eu a conheço, ela Ah, é parceirona nossa. sempre, Gosto a gente muito. está junto É, aí há um exatamente. tempo já, né, Aham. senhor Nelson? Como é que tá a Com parceria aí certeza. do senhor com a revista? Está feliz? A gente está muito feliz que o senhor esteja com a gente aí divulgando os seus conhecimentos e eu acho que é muito válido, porque enriquece a mim como profissional do agro e com certeza quem nos assiste também fica cheio de vontade de colocar tudo em prática aí no campo, né? Espero que para você também seja proveitoso essa nossa Ah, parceria da Campo Negócios aí. com certeza. Miriam, acho que é a melhor revista que tem do agro, né? Seja ela Grãos ou HF, né? Floresta, eu acho que todas as revistas de vocês são muito boas, né? Com um conteúdo muito legal, né? Eu Que acho bom. que enriquece mesmo, e essa parceria que eu tenho com vocês, né? Você, Miriam, a Joana, a Ana Maria, toda a equipe de vocês, a gente se entrosa muito bem, né? Então, acho que É isso eu, aí. eu faço, né, uma partezinha muito pequena, mas toda vez eu leio toda a revista de vocês e aprendo muita coisa. Que bom. Algumas coisas que eu sei, eu aprendi com vocês. Ah, para, né? Não, o senhor realmente assim nos deixa muito lisonjeados de ter o prazer da sua companhia, de aceitar os nossos convites, porque eu sei que a agenda não está fácil aí também, né? O agro, todo momento tem uma demanda gigante, mas a gente mantém as portas abertas para que a gente repita isso mais vezes e leve o nosso conhecimento mesmo, porque eu acho que a informação, ela multiplica quando a gente divide, né? Com certeza. Então, vamos plantar essa sementinha aí e fazer Uhum. germinar um monte de plantinhas aí pelo Brasil. Combinado? Combinado. Que bom, então. Pessoal, eu agradeço de novo pela companhia de vocês e deixo aí o nosso contato, o nosso, eu digo, da revista Campo e Negócios, o nosso Instagram, o nosso Facebook, os nossos telefones, nos nossos sites também. E eu vou tomar a palavra do senhor Nelson aqui, dizendo que ele também está aberto, porque eu sei que ele é uma pessoa muito fácil de dividir os conhecimentos dele. Então, senhor Nelson, se quiser deixar os seus contatos, eu passo a palavra para o senhor também. Ah, legal. Bom, o nosso site é o da Agroflex, né? Se você entrar lá, Agroflex Brasil, já estamos lá, ou Plasticultura BR, e o meu e-mail é nelson@agroflexbrasil.com, né? Vou aproveitar, Miriam, já vou deixar um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam até esse momento, e dizer que é um imenso prazer e continuem se cuidando, né? O agro toca o nosso Isso, Brasil, mas quem toca o agro somos nós, né? é isso Principalmente mesmo. vocês, produtores, né? Grandes empresários, e nós precisamos de toda a rede para a gente continuar, tá bom? Com Forte certeza. abraço para vocês. Abraço para todos vocês também, um abraço especial para o senhor, seu Nelson. Muito obrigado, até a Fique próxima. com Deus, até a próxima. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.